Então, pessoal, muito boa noite, muito bem-vindos a todos. É uma alegria estar mais uma vez aqui no projeto Terças de BIM, que hoje tem o prazer e a alegria de receber um querido, que é o Marcelo Rosbach, o dito Viking do BIM, né? Que muito me alegra em estar conosco e certamente vai dividir a sua experiência, o seu conhecimento, e é uma grande honra ter você aqui, Marcelo, te agradeço imensamente, tá? E passo a palavra, então, para você se apresentar, contar um pouquinho de como é que você, conforme o Diego comentou, como é que você começou no BIM, qual é a sua história, a sua formação, enfim, conta um pouquinho de você para a gente. Claro. Bom, vamos lá. Primeiramente, é um grande prazer estar aqui com todos vocês, né? Sou grande fã da Rosângela também. Então, puxa, não tenho nem palavras para descrever a alegria que eu tive quando fui convidado para estar participando desse evento maravilhoso, né? Gente, eu trouxe aqui um slide para a minha apresentação, né? Eu vou compartilhar minha tela aqui e aí já fica mais fácil. Espera aí, deixa eu puxar aqui a telinha. Aqui, vamos compartilhar aqui. Aquela velha frase de professor, né? Vocês conseguem visualizar a minha tela? Sim? Muito bom, muito bom. Então, gente, eu sou o professor Marcelo Rosbach, eu sou professor, empresário, palestrante, sou investidor também, tá? O meu número do WhatsApp está ali do lado, para quem quiser me contactar, fique à vontade, tirar dúvidas, etc. Eu tenho também ali do lado o meu Instagram, tá? Quem puder me seguir lá, sempre tem postagens interessantes aí, que vocês podem, a gente pode estar trocando figurinhas lá. Bom, eu sou empresário no setor da educação há mais de 20 anos, então eu tenho uma rede de cursos, né? Esses cursos agora, nesse momento, eles estão online, mas também são escolas presenciais, escolas com cursos livres, cursos de graduação, pós-graduação, cursos técnicos, então vários cursos aí, inclusive no segmento de arquitetura, engenharia, construção e operações. Eu também tenho empresas no setor de arquitetura, engenharia, construção e operações, né? Uma de implantação do BIM, certo? Inclusive com alguns professores que alguns daqui tiveram aula com eles, né? Como o Li, como o Adonis, o Everton Amaranto, que são os meus sócios aí na empresa de implantação e implementação do BIM. Eu também tenho uma empresa de projetos de realidade aumentada e virtual, e também tem uma empresa de manutenção predial, que faz o que nós chamamos de gestão de facility. Então, essa empresa aí focada inicialmente na montagem e instalação de elevadores, mas agora também com essa abordagem em gestão de facility aqui na região de São José dos Campos, em São Paulo. Além disso, eu sou idealizador do grupo aprendabim.com.br e eu sou diretor de marketing da Câmara BIM Nacional. E eu fui presidente interino até o final do ano, né, da Câmara BIM de São Paulo também. Tá? Então, também tive essa atribuição aí, enquanto a gente estava buscando uma nova presidente. Aí. Também sou beta tester de algumas soluções. O que seria esse beta tester? É aquela pessoa que testa para verificar se o sistema, se o software está rodando perfeitamente ou não. Então, eu sou beta tester do OrçaBIM, eu sou beta tester do Algin, do Unreal DataSmith, que é uma plataforma do Unreal que trabalha junto com o BIM, né? E eu também sou beta tester, é uma novidade aí, do SketchUp, agora com essa abordagem nova do meu amigo Tiago Ricota, que está lá dentro, né, da Trimble, e aí a gente está agora com essa nova atribuição de beta tester do Sketch e o vínculo do Sketch com o BIM, então algo bem interessante também. Gente, além disso, eu participei em mais de 30 eventos sobre o BIM no último ano aí, né? Praticamente todos eles online, né? Devido ao momento, mas todos os eventos sempre muito brilhantes aí, muito interessantes. Também sou professor de pós-graduação pela instituição IPOG, então eu sou professor de 7 módulos na pós-graduação Master BIM Ferramentas e Gestão, que tem um foco um pouco mais operacional. Eu também sou professor do curso de Coordenação e Gestão, onde eu ministro 5 disciplinas.
que é o curso de BIM para coordenação e gestão. Além disso, eu sou professor do Master em Iluminação e Práticas Projetuais, sou professor do Game Design, sou professor do Design Mobiliário e também do Gestão e Empreendedorismo em Arquitetura e Design de Interiores. Gente, além disso, eu sou coordenador de algumas pós-graduações pelo IPOG. A de Facility Management, também a de Inovações 4.0, com foco na tecnologia e em ferramentas, e também coordenador de Criação Virtual em Arquitetura e Design, que ensina a fazer prancha, a fazer realidade aumentada, virtual, etc. E, para finalizar, coordenador da pós-graduação de Desenvolvimento de Softwares, com foco nessa área da construção civil, né, gente? E aí, a minha formação, na verdade, assim, eu iniciei a formação na área da computação, né? Então, eu sou genie informatique, que é engenheiro da computação, né? Então, tem essa parte de engenharia da computação. Tenho também formação em gestão pública, né? E em arquitetura e urbanismo, tá? E aí também sou pós-graduado em gestão de projetos, né? Então essa seria a minha formação. Mas como que eu conheci o BIM aí? Como é que isso surgiu para mim aí na minha vida, né? Olha lá o pessoal falando no bate-papo. O Guadalupe tem 4 filhos, é que um não está ali. A mais velha não está ali, que ela faz medicina, né? Então ela não estava com a gente ali no momento da foto ali. Eu tomei aula no primeiro módulo com o Marcelo, metade da aula do curso foi ele só falando o currículo dele. O currículo foi metade. Já falei, pensou? Vai parar, não parava. Vai parar, não parava. Nossa, não, mas e aqui né, assim, acaba que a gente vai fazendo tanta coisinha daqui, dali, quando a gente vê, coloca no papel, tem bastante coisa. Mas às vezes não é tudo isso. Quando você tem uma equipe bem azeitada, né, como a gente brinca, você acaba rendendo muito e os louros vêm para você, mas na verdade quem é bom mesmo é a sua equipe, né? Então, muito daí eu devo àqueles profissionais que trabalham comigo, sabe? Muito daí. E por isso que eu consigo, né, colocar tudo isso aí. Se não fossem eles, coitado de mim. Né, gente? Mas assim, eu conheci o BIM, foi mais ou menos em 2009, tá? Na verdade, não era o BIM, né? Era o Revit, né? Que eu conheci. O Revit em torno de 2009, aí quando eu comprei um livro do Alex Just. Vocês sabem que eu tenho ali aquela escolas, né? Então eu comprei aquele livro, achei maravilhoso, levei para o pessoal da minha empresa, que desenvolvem cursos. E eles falaram, isso aqui não serve nem para você colocar de apoio na mesa, porque isso aqui ninguém vai querer comprar, né? O AutoCAD é o padrão de mercado. Não adianta você querer ficar empurrando isso aqui para o pessoal. E aí eu fiquei muito triste e tal, naquele momento, mas comecei a aprender, né, um pouco mais sobre o software. E aí, em torno de 2000, quando eu usei com mais veemência o BIM, de fato, foi em torno de 2014, mas aí já era mais, não era simplesmente um software, né? Mas o BIM mesmo, com a preocupação aí, com foco em coordenação, com foco maior em padrões de nomenclatura, com foco em criação de LOD, né? Então, já foi aí um BIM de fato, não simplesmente uma utilização de um projeto legal utilizando um software BIM, né? Como eu fazia antes, tá? E aí, o que eu trouxe para vocês aqui? A minha experiência referente a essa parte de documentação e de funções dentro do BIM, né? Que é uma área que normalmente gera muita dúvida, as pessoas têm muita dúvida quanto a isso, né? Qual documentação que ele vai usar, qual função? O que eu quero deixar claro aqui é o seguinte, que não obrigatoriamente eu utilizo todas essas documentações em todos os fluxos BIM, né? Então, assim, uma coisa que eu faço muito é analisar o porte da implementação, tá? Então, eu analiso muito o porte dessa implementação, se realmente, de fato, é relevante eu inserir tanta documentação assim ou não. E eu também analiso as funções quanto a isso, né? Porque não adianta você colocar muita função e deixar tudo muito complexo que ninguém vai seguir. Então, você tem que analisar sempre o porte. Então, eu quero que vocês observem toda essa apresentação que eu vou fazer para vocês, ok?
mas eu quero que vocês analisem e não tentem implementar tudo isso de uma vez, né? Nós podemos fazer isso aos poucos, como nós chamamos de baby steps, não é isso? Então, eu vou trazer um primeiro slide aqui, que vai justamente demonstrar bem como que funciona essa divisão que eu quero trazer para vocês, tá? Então, olha só, deixa eu pegar aqui minha canetinha. Gente, quando nós falamos de cargos, quando nós falamos de documentos, quando nós falamos de gestão, nós sabemos que a gente sempre tem que levar em consideração uma pirâmide, ok? Essa pirâmide é a pirâmide do planejamento. Nessa pirâmide do planejamento, nós temos uma base. E na base é onde fica a maior parte das pessoas, né? Como em qualquer pirâmide, não é isso? A base da pirâmide, ela é composta pela galera que faz o operacional. Então, eles que vão colocar em prática, né? Eles que vão operar a maioria dos softwares, que vão gerar os entregáveis, não é isso? Quando nós temos uma empresa pequena, ou uma eu-presa, né? Aquela empresa de uma pessoa só, nós vamos ter o operacional feito por uma pessoa que muitas vezes ela faz outras funções também. Isso é muito comum, né? Mas nesse caso aí, ó, eu vou trazer essa divisão para que fique bem claro, até para que você que trabalha talvez numa pequena empresa, você consiga, olha, eu devo ter essa divisão na minha vida também, porque senão eu vou ficar muito tempo preso em entregar produtos e esquecer um pouquinho da gestão. Isso é uma tendência muito grande também, né? Mas vamos lá. Então, a base da pirâmide, ela é operacional. Quando nós levamos essa base para o BIM, nós estamos falando de quem? A gente vai estar falando daquele modelador, né? Daquela pessoa que faz o projeto, a gente vai estar falando do projetista, não é isso? E um nível acima dele, a gente vai chamar de tático. Tá bom? Então, esse nível tático é aquele intermediário, é aquele nível onde ficam os coordenadores, não é isso? Então, eles vão coordenar projetos, eles vão coordenar mudanças, eles vão cobrar do operacional. E acima do tático, quem que fica? Bom, acima do tático, nós temos uma galerinha que é aquela que fica no estratégico, tá? Então, essa turma do estratégico aqui, gente, normalmente ela é composta por quem? Pelos gestores, não é isso? Pelo BIM Manager, pelos proprietários das empresas também, né? Então, nós temos essa pirâmide muito bem estabelecida. E que muitas vezes essa pirâmide, se for uma pequena empresa, como eu já disse, os cargos, eles são distribuídos em uma só pessoa por todas as funções dessa pirâmide. Então, isso acontece também, tá? Mas nós viemos aqui para falar sobre as funções e sobre os documentos do BIM. Então, eu conceituei essa pirâmide do planejamento, mas agora eu vou falar para vocês sobre as documentações que nós preconizamos aqui na nossa empresa, quando nós falamos sobre BIM, tá? Bom, todos nós sabemos aqui que quando nós vamos implantar o BIM em algum lugar, então a gente vai fazer uma implantação do BIM, né? Nós vamos precisar do quê? Inicialmente, fazer uma análise desse local. Então, essa análise tem que ser muito bem feita. Essa análise tem que ser muito criteriosa. Porque se ela não for muito bem feita, você vai ficar, muitas vezes, limitado apenas na tecnologia. Porque a tecnologia é mais fácil de você gerir e mais fácil de você implementar em um local. Quando nós falamos do BIM, nós sabemos que o BIM é composto por tecnologia, processos e gestão de pessoas, né? Talvez dessa tríade, lembrando a Rosângela aí, aquela que é mais complexa seja a gestão de pessoas, depois a de processos e, por fim, a tecnologia, que é, inclusive, a mais documentada, né? Então, uma premissa para que o BIM realmente funcione, seja esse BIM sendo implantado em algum outro local com você como contratado, seja esse BIM sendo implantado na sua própria empresa, é você elaborar um documento que nós chamamos aqui de BIP, ok? Gente, esse documento chamado BIP,
ele é um plano de implementação do BIM, certo? Esse documento chamado BIP, ele vai ter uma grande função. Ele vai armazenar toda a análise organizacional que você fez. Seja essa análise na sua própria empresa, seja essa análise na empresa de uma outra pessoa, sendo que você foi contratado aí para fazer essa análise. Então, esse documento BIP, que eu até tenho um exemplo, vou demonstrar para vocês aqui, ó. Deixa eu... Aqui. Puxar aqui para vocês. Inclusive, eu uso nas minhas aulas, né? Esse documento aqui é um documento que eu elaborei para pós-graduação. Então, a gente pode ver aqui do que é composto o BIP, né? Gente, observem comigo, ó. Esse tal desse documento BIP, que é o documento da análise organizacional, ele vai trazer alguns dados sobre a empresa que a gente está implantando o BIM, tá? Ela pode ser a sua empresa, como eu já disse, ou ela pode ser a empresa que você foi contratado para implantar o BIM. Mas aí você vai preencher os dados aqui, ó, referentes à sua empresa, não é isso? Você vai preencher também, ó, fazer uma análise dos últimos projetos que você captou, e aí pode ser uma análise do último ano, por exemplo, né? E você vai levantar a porcentagem de projetos residenciais, públicos, corporativos, para você determinar qual o foco maior da sua empresa. Esse foco nós chamamos, sabe do quê? De core business da sua empresa, que é o coração, a parte principal da sua empresa, né? Aí nós vamos fazer também, sabe o quê? Uma análise SWOT. Essa análise SWOT é muito importante, porque através dela a gente vai conseguir determinar o quê? Quais são as forças que a sua empresa tem, ou que a empresa de um terceiro tem, né? Também as fraquezas, as oportunidades que você está enxergando no mercado e as ameaças que você encontra no mercado. Então, isso aqui é muito importante para você levantar, fazer um levantamento e inserir isso de forma textual, como eu fiz aqui, para que você tenha essa análise pronta para que todas as pessoas acessem, as pessoas que podem acessar, no caso, a gente vai falar sobre isso, sobre quem pode e quem não pode acessar, tá? Bom, eu também insiro no BIP, eu faço uma breve análise sobre todo esse levantamento que a gente fez aqui com a SWOT, tá? Então, a gente pega essa análise SWOT aqui e faz um relato sobre ela, né? Olha, o BIM trará redução nos prazos de entrega, etc. Aí vai ser você, como um consultor, descrevendo as vantagens do BIM para aquela empresa que vai receber a implantação do BIM. Ou então, na sua própria empresa, né, aquilo que você deseja. Né? Então, eu analisando a análise SWOT, que eu nunca tinha feito na minha empresa, eu fiz agora, olha, eu percebi que isso aqui vai melhorar, isso aqui, então, fantástico, até para você fazer aquela análise, né, aquela autoanálise da sua empresa. Tá? E aí a gente traça também os objetivos. Né? Então, assim, quais os principais objetivos com a implementação? Bom, os objetivos vão ser relacionados aos usos do BIM, tá? Então, olha só, normalmente aqui eu listo todos os usos do BIM que a gente tem, né? E aqui nesse caso, se eu não me engano, eu usei os usos da ABDI, tá? Mas nós podemos usar, para fazer essa lista, os usos da ASBEA, né? A gente pode usar também os usos da CEBIC, eu usei da ABDI, a gente pode também usar da Penn State, né? Penn State University, Universidade da Pensilvânia, onde nós temos aí a base para todos esses usos do BIM. Ou então, podemos usar aquilo citado na planilha do Bilal Sucar, no site dele, né? Que é um site muito rico de informação, tá? Gente, então eu cito todos os usos do BIM aqui, né? Os objetivos, a graduação do objetivo, se é muito alta, se é baixa, né? E quais os usos envolvidos, né? Todos que eu quero chegar com essa implantação, tá? E aí eu vou citar aqui também, ó, os recursos humanos. O que é isso? Eu ponho o nome de todos os colaboradores da minha empresa aqui, ou da empresa que eu estou implantando o BIM. Eu ponho também o cargo e função e a especialidade dele, e a situação funcional. Então, aqui eu tenho uma grande visão de como que está operando essa empresa quando a gente fala em relação ao material humano que a gente tem. Né? Para que isso aqui serve, Marcelo? Isso aqui vai servir para depois, se você for implantar o BIM, não é uma boa prática você pegar
toda a organização para implantar o BIM. Você, eu vou parar toda a organização e implantar com todo mundo. Não, você escolhe algumas pessoas daqui, né? Monta a sua equipe de implementação. Por mais que você seja pequeno, eu tenho aqui 5 pessoas na minha empresa. Poxa, então vai você e mais uma. Começa assim, começa aos pouquinhos, enquanto os outros continuam fazendo ainda projeto em CAD. É porque se você tentar mudar a cultura de uma vez, a chance de dar problema é grande, né? E aí, o que mais que a gente faz? Bom, nós selecionamos aqui os parceiros externos, eles são muito importantes também no BIM, tá? Inclusive, eu listo aqui porque, normalmente, nós passamos treinamentos para os parceiros externos conseguirem trabalhar com a gente. Senão acontece algo que eu já vi muitas vezes aí, que é assim, ó, uma empresa, ela pede BIM através de uma licitação, pode ser uma empresa pública ou privada, né? Ela pede o BIM, e aí o que vai acontecer? A empresa faz uma parte do projeto e outra faz outra parte, só que nunca a empresa que fez uma parte, ela entrega da mesma forma que a outra, porque está faltando documento, né? Então, a gente tem que estar faltando treinamento também. Então, a gente tem que treinar os terceiros também, né? Outra coisa, eu traço um organograma da empresa, tá? Eu também traço a infraestrutura, como que funciona a infraestrutura da empresa. Isso aqui é bom para a gente fazer um processo de mapeamento dos computadores, né? Olha, aqui assim, a gente vai estar traçando a rede assim, vai ser uma rede wireless ou não, né? Então, eu determino isso tudo aqui. Aí eu faço uma análise dos computadores da empresa. Olha lá que legal, né? Mapeio todos os computadores da empresa, tá? Mapeio também a rede, mapeio, né, toda a estrutura da rede, sistema de backup, também a internet que ela tem. Então, isso aqui, os softwares, olha só que interessante, tá? Isso aqui tem o intuito de eu fazer um grande levantamento da empresa, tá? Olha só o que mais que eu traço aqui, ó, o diagnóstico da situação da empresa. Esse diagnóstico aqui, gente, eu faço download do site BIM Excellence. Aqui, ó. Tá? Então, eu faço download desse site aqui, onde eu consigo estar pegando a matriz de maturidade dele, né? Então, aqui, ó, quer ver? Deixa eu puxar aqui para vocês. Model Uses. Não está carregando inteiro? Aqui. Vamos lá. Aqui, ó. BIM Maturity Metrics. Tá vendo? Ou seja, matriz de maturidade do BIM, né? Inclusive tem em português, tá? Português, eu vou colar aqui o link para vocês. Vocês podem dar uma fuçadinha nesse documento aí depois, tá bom? Esse documento aqui é o que eu uso para alimentar o quê? Esse diagnóstico aqui, tá bom? Então, eu insiro o diagnóstico, eu faço um cálculo de retorno sobre investimento, que a gente chama de cálculo de ROI, tá? Então, esse cálculo de retorno sobre investimento é importante por quê? Porque se você for implantar o BIM, vamos dizer que eu vou implantar o BIM para a Rosângela, né? O que acontece? A primeira coisa que a Rosângela vai perguntar para mim, Marcelo, mas eu vou investir 250 mil reais, Marcelo, muito dinheiro. Quando que isso aqui vai me retornar? Daí você vai falar, olha, Rosângela, com o nosso cálculo aqui, no primeiro ano, você vai ter um retorno sobre investimento de 3,4% no primeiro ano. E no segundo, você vai ter um retorno de 20%. Só que se você investir em título do Tesouro Nacional, seu retorno vai ser 1%. Então, vale a pena você investir na sua empresa. Então, você tem que demonstrar isso para que você consiga vender o BIM. Senão você não consegue vender o BIM, tá? E isso aqui é importante até para você, né? Assim, ó, estou fazendo para minha empresa. Você saber, será que vale a pena implantar o BIM aqui de fato? Ou será que é melhor eu continuar assim, investir em ação? Não sei. Né? Então, tudo isso você tem que analisar, né? E aqui eu determino também, olha lá, ó, os níveis de maturidade aqui também atrelados com essa tabela que eu trouxe para vocês. Tá? Também os diagnósticos de maturidade, né? Os diagnósticos de maturidade, tá? Esse documento aqui que eu estou demonstrando para vocês, né? Eu vou colar aqui o link dele para vocês que vocês tenham acesso também, tá bom? Então, vocês podem estar baixando aí e utilizando depois, né? Então, aqui, ó, eu defino os perfis do BIM. Então, será que essa empresa vai ter BIM Manager? Será que essa empresa vai ter coordenador?
Obviamente, isso aqui não é obrigatório, né? Tem empresa que tem só o modelador, não tem BIM Manager. Tem empresa que não tem coordenador de projetos, não é verdade? Então, a gente vai especificar, vai determinar aqui, tá? E uma eventual contratação, ajuste também a gente coloca aqui. A gente coloca também, cria uma tabela de treinamento que a equipe precisa passar. Então, assim, ó, o BIM Manager, ele vai ter que ver introdução. O BIM Manager, eu quero que ele veja Revit, eu quero que ele veja interoperabilidade, mas não precisa ver esse, aquele. Então, você determina de acordo com a função da empresa, né? Com a função que a pessoa tem na empresa, para ela não ter que fazer coisa que não é interessante para ela, tá? E aí eu determino aí como que vai ser feito o suporte externo, né? Então, se a gente vai usar o TeamViewer, ou atualmente eu estou usando mais o Ndesk, que ele é gratuito, né? Também aqui a gente tem os softwares que estão disponíveis no momento e os softwares que a gente vai ter que adquirir. Então, a gente traça tudo isso, por quê? Para que a gente consiga traçar, determinar a carga horária que a gente vai ter para implantar o BIM. Então, ó, 360 horas em 6 meses, né? Carga horária mensal, 360 horas em 6 meses. São 3 consultores. A gente vai precisar de 2.160 horas, né? E aqui, como eu cobro por hora nos meus contratos, né? Eu consigo, inclusive, já estar determinando quanto que vai custar isso, né? Então, fica mais simples da gente ver o custo dessa implantação. E aqui eu traço uma planilha de prazos e metas, tá? Também eu discrimino, crio uma EAP aqui, ó, né? Uma estrutura analítica desse projeto, discriminando em horas, tá vendo? Para que a gente tenha todo um controle e traço quem são os consultores responsáveis, tá? Então, esse aqui, gente, esse que eu mostrei para vocês agora, seria o BIP, que é um documento estratégico, certo? O que é estratégico, professor? Olha, só a coordenação, só os donos da empresa têm acesso. Professor, funcionário tem acesso ao BIP? Não, não tem acesso. Um colaborador operacional não tem acesso. É um documento que é estratégico, né? Então, alguém tem alguma dúvida nesse BIP ou tranquilo por enquanto? Como é que vocês estão aí? Quem tiver dúvida, pode ir postando no chat também, tá bom, gente? Fiquem à vontade para postar aí, tá? Então, qual o intuito desse BIP, né? Gente, o intuito desse BIP na verdade, são dois aí. O primeiro é eu definir corretamente o projeto piloto, tá? Porque sem ele eu não consigo definir, eu não consigo identificar qual o meu core business, né? Eu não consigo saber qual o tipo de projeto que eu mais pego na empresa. Eu vou no achômetro aqui, mas não tenho certeza. Imagina a empresa de alguém, então. Aí é obrigatório fazer isso, né? Agora, o outro intuito é a gente formar a nossa equipe, né? Essa equipe pode ser composta por gerente, coordenador, por especialista, por modelador, por trainee, por gestor, ou não, né? Ela pode ser composta só por modelador, né? Que é a grande maioria. E às vezes o modelador, um deles faz às vezes do coordenador também, né? Então você vai ter que moldar isso tudo de acordo com o tamanho da empresa, com o porte do projeto, né? Isso acontece muito, tá? Bom, depois que a gente traçou, criou esse BIP, o que a gente faz? Depois que a gente criou esse BIP, a gente a gente começa toda a etapa de treinamento do pessoal. Então, vocês perceberam que eu especifiquei os treinamentos possíveis aqui no BIP? Então, aí a gente vai criar estratégias para que a gente consiga treinar essa equipe, para que eles consigam entregar o BIM de acordo com o que a gente precisa, porque senão não adianta nada, né? Senão a gente não vai ter um projeto, a gente vai ter um balaio de gato, né? Não vai servir para nada. Então, a gente faz esse treinamento. Lembrando que antes disso tudo eu fiz uma ação motivacional, mas essa ação motivacional, ela não desenvolve a cultura, ela motiva, como diz o nome, né? Ela faz a pessoa querer agarrar aquele BIM com unhas e dentes e tal, mas para desenvolver toda a cultura do BIM, do que o BIM precisa, vai ser necessário esse treinamento, tá? Esse treinamento, normalmente, ele é ministrado online, tá bom? Aqui na minha realidade, né? Quando alguém pega a implementação BIM comigo, a gente tem já uma série de vídeos que eu treino as pessoas, e aí nós também ministramos uma parte aí em torno de 10 horas, 15 horas no total,
ou no máximo 20 horas de aula ao vivo pelo Zoom, como nós estamos aqui agora, para que a gente consiga fazer o alinhamento dos ajustes finais, sendo que estes ajustes, eles variam de empresa para empresa. Então, essas horinhas aí adicionais ao vivo pelo Zoom, elas são, entre aspas, obrigatórias, senão você fica muito genérica, né? A implantação, muito aulinha gravada, tá bom? Bom, outro documento que a gente entrega aqui, né, do BIM, seria esse cronograma financeiro, tá? Esse cronograma, a gente parte do princípio de analisar, será que a empresa ela vai fazer a implantação do BIM de uma forma incremental, ou seja, aos pouquinhos, ou será que ela vai querer ser radical, né? Investir uma grande cifra. Então, aí depende um pouco do porte da empresa. Tem empresa grande, como, por exemplo, a Vale, né? Que a gente já fez implantação em alguns pontos dentro da Vale. O que acontece? Ela quer essa inovação de forma radical, tá? Já outras empresas, elas fazem a inovação de uma forma, a maioria, né, das empresas, de uma forma incremental. Não dá para ser tudo de uma vez, tá bom? E aí, gente, o que acontece? As empresas, elas ficam muito gratas quando você consegue formas delas economizarem dinheiro, tá? Como que você consegue isso? Por exemplo, o treinamento sendo online é uma forma dela economizar dinheiro. Por quê? Porque o colaborador, normalmente, ele pode trabalhar durante o dia, né? E depois ele faz ali uma horinha, quando ele chega em casa, ele, né? Já chega em casa, toma um banho, já faço uma horinha do treinamento. Tá? Então, isso aí, ou seja, não vai acarretar custo para a empresa e o funcionário colaborador ele vai ficar muito feliz, porque ele está evoluindo também, né? Então, uma forma aí de todo mundo progredir, um ajudar o outro aí, né? E aí, esse cronograma, ele é um documento, é um cronograma simples, tá? Basicamente, é bem parecido com aquilo que eu apresentei no BIP aqui para vocês, só que com valores, né? E ele é um documento estratégico também, ou seja, quem tem acesso é o dono da empresa e alguns gerentes, tá bom? Alguns gerentes. E aí, depois que a gente definiu tudo isso aqui, ó, fez o BIP, definiu qual o projeto que vai ser o projeto piloto. O que é projeto piloto, professor? É o primeiro projeto BIM da empresa, né? Nós definimos a equipe, treinamos a equipe, nós criamos um cronograma, né? Aí a gente vai para a elaboração do projeto de fato, não é isso? E para elaborar um projeto BIM, né? Quando nós vamos elaborar um projeto BIM, a gente vai precisar de um documento, que eu acho que todos aqui já ouviram falar, né? É um documento muito popular, talvez seja o documento mais popular quando nós falamos de BIM, que é o documento chamado BEP. Então, esse BEP, ele vai ter uma característica bem interessante. Ele vai trazer as especificidades do projeto, tá? Então, o BEP, ele vai ser específico de um projeto. E aí, gente, todo projeto deve ter um BEP, né? Quando a gente fala de BIM. E tem uma característica bem interessante, e até as pequenas empresas devem tomar um cuidado extremo com isso, que é o seguinte: se você deixa o BEP muito grosso, muito complexo, ele não tem aderência, você não vai conseguir fazer. Sabe por quê? Se você tem uma empresa pequena e você vai parar um dia para você preencher um documento chamado BEP, e esse dia você vai estar deixando de ganhar dinheiro, né? Então, você está fazendo a gestão, e não está lucrando com aquilo, né? A grosso modo. Então, você tem que deixar isso bem simplificado se a sua empresa for pequena. Agora, se a empresa for maior, aí você consegue deixar um pouco mais complexo. Mas a tendência é que, em ambos os casos, esse BEP diminua com o passar do tempo. Ele fique mais fino. Ele fique mais fino. Eu vou mostrar para vocês aqui um pequeno exemplo do BEP, tá? Que eu tenho. Inclusive, eu vou colar o link ali para vocês fazerem um download, tá bom? Então, eu vou copiar aqui, ó. BEP, né? Aqui, ó. Tá bom? Aí vocês conseguem fazer o download disso. Olha, gente, o que eu ponho no BEP? Lembrando que o BEP, como eu já disse, eu vou diminuindo ele com o passar do tempo. Vocês vão entender como, tá? Ó, no BEP eu faço o seguinte, ó. Eu ponho aqui informações relacionadas ao projeto. Então, vamos imaginar assim. Inclusive, esse BEP aqui não precisa nem ser um documento assim feito no Word, tá? Ele pode ser uma planilha do Excel, aquela planilha que você tem informações
sobre o projeto. Isso aí é a base para uma gestão, mesmo que seja de um escritório com uma pessoinha só, né? Se você faz projeto, você tem que ter uma pastinha lá com os dados desse projeto, tá bom? Um arquivo com os dados desse projeto, do proprietário, né? O CPF, RG, porque se você for precisar entrar na prefeitura ou se você for precisar colher alguma documentação dessa pessoa, tá tudo aqui na cara, fica mais fácil de ver, né? Então fica bem mais fácil, tá bom? Então, isso aqui eu anoto no BEP, tá vendo? Dados do proprietário, CNPJ, inscrição municipal, representante legal, etc, etc, tá? Aqui, ó, eu insiro o quê? As metas do projeto. Então, isso aqui é bem interessante. Por quê? Cada projeto que a gente faz, e isso aí é algo muito interessante quando nós podemos usar o que eu gosto de chamar de... eu não, né? Quem trabalha com gestão aí chama disso aqui, ó. Ciclo PDCA, né? Esse ciclo PDCA é aquele ciclo que visa a melhoria contínua, não é verdade? Então, assim, nesse caso aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4 metas para o nosso projeto, tá? Eu considero algo bem abusivo. Eu pus aqui só como exemplo, tá, gente? Mas, na verdade, o ideal é que seja uma metinha por projeto só. Então, ó, você tem... Porque vou tomar como base a minha empresa aqui. Agora a gente tem uns 10 projetos correndo ao mesmo tempo, né? E é uma empresa pequena, pequenininha, né? Então, como que eu vou ter tudo isso de meta, de melhoria? Não tem como nem gerenciar isso. Vou ter que só ficar gerenciando o dia inteiro. E não dá para fazer isso. Então, o que a gente faz? A gente pega uma meta dessa por projeto, tá bom? Essa meta aqui, ó, sabe como que nós chamamos essa meta? Ó, nós damos um nome dessa meta. A gente chama ela de OKR. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas a gente chama de OKR, depois vocês podem até buscar aí no Google mais, tá bom? Sobre isso. Então, são as metas que a gente tem, aquelas metas curtas, sabe? Porque um projeto não vai demorar muito. Então, é uma OKR, é uma meta curta que a gente tem, tá? E aí, nós vamos precisar o quê? De um indicador para medir se a gente está. Então, vamos só analisar esse primeiro. Qual que é a meta? A primeira meta aqui, ó, é a acurácia no orçamento do projeto. Então, eu quero melhorar. Até a Rosângela, Rosângela, deu certo aqui. Foi para você essa. Acurácia no orçamento do projeto. Então, para isso, essa é a minha meta, esse é o meu objetivo. Quero melhorar isso nesse projeto. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ter uma forma de medir se eu estou chegando nisso ou não. Essa forma de medir é um indicador, que eu chamo de KPI, tá bom? Então, vocês podem buscar no Google depois sobre isso também. Muito importante, KPI, tá? Esse KPI são fórmulas matemáticas que a gente cria. Então, olha lá, ó. Como que eu vou verificar a acurácia no orçamento? É o custo orçado sobre o custo contratado, né? Então, eu vou fazer essa divisão e eu vou chegar num percentual aqui, né? Se eu multiplicar ele por 100, né? Chegar num percentual aqui, e sendo que a minha meta é ter algo menor que 5%. Tá bom? Então, olha lá que legal. Certo? E isso aqui eu faço por projeto, tá? Então, cada projeto a gente melhora uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma coisinha... Baby steps, né? Para no final do ano a gente ter um escritório melhor como um todo. Não é isso? Tá bom? E aí, gente, o que mais que eu coloco aqui? Ó? Aqui são as etapas que fazem parte desse projeto. Então, esse projeto a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer incepção, projeto conceitual, um projeto bem completo, né? Tá fazendo tudo aqui, ó. Tá vendo tudo? Mas aí, normalmente você faz algumas partes só, né? Você não faz tudo isso, tá? Então, você para muitas vezes no executivo aqui, né? Você vai fazer incepção, conceitual, a viabilidade preliminar básica, ou então você faz só produção, só fabricação, construção, etc., comissionamento. Aí vai de empresa para empresa, projeto para projeto, né? Varia. Mas aqui nesse caso, nesse documento, lembra que no BIP eu tinha a relação da empresa inteira, todos os colaboradores? No BEP, eu só tenho os envolvidos com esse projeto. Então, eu ponho aqui eu pus XXXX, mas é o nominho da pessoa. Então, ó, o colaborador, eu chamo ele de A1 e eu ponho o nome dele completo. Mesma coisa os engenheiros aqui, ó. Eu chamo ele de engenheiro 1 e ponho o nome dele completo, e-mail, tal, tá vendo? Põe o e-mail, telefone, né? Se tiver algum terceiro, eu ponho aqui, tá? Aqui, ó, o que eu faço? Os objetivos do BIM com esse projeto, tá? Só desse projeto,
certo? Então, eu coloco aqui, tá? E aí eu começo a especificar assim, ó, desses objetivos do BIM que eu tenho, desses usos do BIM aqui que eu citei, que eu vou fazer nesse projeto, né? Então, por exemplo, assim, ó, análise de implantação. A gente vai ter que fazer análise de implantação. Isso aqui serve como um checklist de projeto, tá, gente? Então, ó, todo projeto tem que ter análise de implantação, não tem? Tem, claro, senão você, pô, se você não analisou sua implantação, como é que você vai colocar isso, né, como é que você vai deixar esse projeto otimizado? Não vai ficar otimizado, né? Mas em qual etapa que essa análise da implantação é importante? Ah, na incepção, no projeto conceitual, no estudo de viabilidade. Então, você vai marcando com xizinho aqui, ó. Tá vendo? Vai marcando com xizinho, né? Aqui, ó, as funções e responsabilidades de cada um. Então, olha lá, BIM 1 é o BIM Manager. Qual disciplina que ele faz? Nenhuma, tá? Ele é geral. BIM 2 é quem? É o coordenador BIM. Quais disciplinas? Nenhuma também, especificamente. Ele coordena tudo. Agora, o BIM 3 é o quê? Ah, é o arquiteto. Então, é o arquiteto 2, ó. O que ele faz? Arquitetura, luminotécnica, urbanismo, né? Então, aí você vai distribuindo de acordo com a necessidade, tá? Nessa tabelinha aqui, ó, eu faço aquela divisão de horas por projeto, tá? Por uso do BIM, certo? E aqui eu crio uma matriz RACI. Matriz RACI é bem importante, bem interessante, porque ela tem, até aqui embaixo, eu tenho aqui a nomenclatura. Quem fez a requisição, certo? Quem fez a aprovação, tá? Ou seja, quem vai ser o responsável, quem vai fazer a aprovação, quem foi consultado e quem foi informado. Então, vamos imaginar que a gente vai apresentar o projeto para a diretoria, né? Vamos apresentar o projeto para a diretoria, a gente escolheu um projeto para ser o nosso projeto piloto, vamos apresentar para a diretoria para ver se ela aprova, né? Então, olha só, essa primeira pessoa aqui, ela vai ser o responsável pela apresentação, é o BIM Manager, tá? O coordenador, ele vai ser consultado. Você acha que a diretoria vai gostar desse projeto aqui? Tem tudo a ver com a empresa? As outras pessoas vão ser informadas. Ó, gente, agora que a gente escolheu qual vai ser o projeto, a gente vai apresentar para a diretoria, tá bom? Beleza, não, vamos lá, tal. E a diretoria, que é a empresa, ela vai ser aquela que aprova. Ah, tá aprovado ou não. Então, esse fluxo eu traço em todas as ações, ó. Olha lá, tá? E aí, para finalizar, eu marco aqui os entregáveis, né? Que fazem parte desse projeto. Tem até aqui uma coisa horrorosa: PDF e DWF. Oh, meu Deus. Não tem modelo, não é entrega em modelo. E os entregáveis por etapa, né? Quais são os entregáveis aqui, nesse caso, tá? Então, esse documento é o BEP, e a tendência é que aqui é um projeto bem grande, né? Esse exemplo que eu trouxe aqui, ó, é um projeto de 30 milhões, tá bom? Então, obviamente, você vai fazer um projeto de 30 milhões, você vai ter que ser bem especificado, assim, tudo, né? Se você for fazer um projeto pequeno, tá? Aí você não precisa especificar tanto assim, na verdade? Mas esse é o exemplo de BEP que eu trouxe para vocês aqui, tá bom? Gente, alguma dúvida até aí no BEP? Vocês podem postar para mim, por favor, tá bom? Se tiverem dúvida, tá? Tá ficando bem claro para vocês? Beleza. Se tiverem alguma duvidinha, pode falar na hora que eu vou auxiliando, tá? Muito bom. Muito bom. Então, olha só, gente. Uma coisa que eu faço aqui na empresa, quando eu implemento o BIM, né? Quando eu implemento o BIM aqui, a gente faz uma coisa que a gente chama de upsell, tá? Upsell, certo? Vou colocar aqui, ó, upsell. Esse upsell aí, ele é curioso, é mais ou menos quando você compra alguma coisa no McDonald's, né? Eu acho que todo mundo aqui já foi no McDonald's, já comprou lanche lá, e muitos aqui já foram atraídos por um lanche de R$7 que eles têm lá, né? Então, assim, sempre tem um lanche barato, você vai lá todo feliz falando assim, nossa, se eu vou gastar, porque sempre foi caro, né? Sempre o lanche lá foi no mínimo 25, tá? E aí, o que acontece? Quando você chega lá e olha aquele lanche de 7, nossa, agora eu vou comer. Você pede logo 3, né? Eu vou querer esse lanche de 7. Só que a mocinha lá na frente, o rapaz lá na frente que está te atendendo, eles falam assim para você, olha, você vai querer uma batata média, né? E eu quero também. Você vai querer um refrigerante médio? Quero também. Quando você vê, esses R$7 viraram 40, né? Então, é uma técnica que o McDonald's usa, tá bom? McDonald's usa muito essa técnica para você gastar além do que você quer,
né? Eu uso essa técnica de upsell em divisões. Então, olha só, num primeiro momento, quando eu vou fazer a implantação do BIM em um lugar, eu paro, eu implemento somente até aqui, tá bom? Somente até aqui, ó. Tá? E eu paro aqui. Eu não continuo. Daí eu falo para a pessoa assim, olha, daqui a 6 meses eu volto aqui para ver como é que tá como é que foi essa implementação, né? Aí o Diego tinha me perguntado a diferença de implantar, entre implantar e implementar, né? Implantar é quando você vai iniciar algo, tá bom? Então, assim, ó, eu vou implantar o BIM, eu vou começar ali os processos de implantação do BIM, né? Vou começar a colocar o BIM naquela empresa. E aí, depois que eu já terminei esse processo, eu implementei ele, tá? Então, eu cheguei até aqui, eu já implementei esse processo inicial de BIM na empresa. Eu inseri o BEP lá na empresa, tá? Então, aqui eu implementei o BEP na empresa. Basicamente, a diferença é essa. Implantar é começar, implementar é depois de começar algo, já terminou e ele está sendo colocado, ele está em prática mesmo, de fato. Então, isso está implementado, tá bom? Mas, assim, muitas pessoas acabam usando apenas o verbo implantar, tá? Ignoram implementar. Aí também não tem muita importância, não. E aí, ó, esse documento BEP, gente, né, que eu trouxe para vocês aqui, ele tem uma característica, ó. Não é todo mundo que pode ter acesso a ele no meu fluxo, tá? Aí você vai falar, olha, professor, mas sempre ouvi que o BEP, todo mundo pega o BEP, né? Olha, na minha empresa aqui não é assim, nem todo mundo pega o BEP. Eu divido isso em vários documentos e esse documento BEP, só quem tem acesso a ele é o gerente BIM e o coordenador, tá bom? Só quem tem acesso a ele são essas pessoas. E aí, gente, olha só. Qual que é o próximo upsell que eu faço? Lembra que upsell é uma escalada de vendas, né? Uma escalada de vendas que eu faço. Então, ó, eu implementei até aqui nessa empresa. Coloquei o BEP, está rodando com o BEP, né? Eu implementei o BEP na empresa, né? A gente implantou o BIM e o resultado foi a implementação do BEP, tá bom? Eles já estão usando o BEP em todos os projetos. Eles estão rodando assim por 6 meses. E aí, quando eu termino isso, assim, essa implementação, eu falo para eles assim, olha, daqui a 6 meses eu vou voltar aqui na empresa para verificar se vocês estão saindo bem ou não. Tá bom? Se vocês estão saindo bem ou não. Então, lembrando que esse BEP, quais as funções do BIM que tem acesso a ele? Olha lá, ó, é o estratégico e o tático, tá? Então, gerente, proprietário e o coordenador de projetos têm acesso ao BEP, tá? O modelador não tem acesso ao BEP aqui, tá bom? Mas o que o modelador tem acesso? Ó, o primeiro documento que o modelador deve ter acesso é a matriz de modelagem, tá bom? O que é essa matriz de modelagem, gente? Matriz de modelagem é um documento que é bem importante quando a gente vai colocar em prática o BIM, especialmente em projetos maiores, tá? Eu falo assim porque em projetos pequenos eu já vi pessoas com uma preocupação tremenda quanto ao LOD ou quanto ao nível de informação necessário em projetos pequenos. E, na verdade, gente, em projeto pequeno isso não é tão relevante assim, especialmente porque você não tem tanta preocupação com o peso do projeto, né? Mas com a informação, sim. Então, talvez o nível de informação necessário você deve discriminar. Mas a qualidade gráfica, o quanto vai impactar isso, não é tão necessário. Agora, se você já faz aí um pequeno prédio de, sei lá, de 7 pavimentos, e você coloca aquelas tomadas com furinhos, aí você já não vai mais conseguir carregar. Porque vamos imaginar uma edificação com 7 pavimentos, né? Se ela tiver aí 4 apartamentos por andar, e aí cada apartamento tiver, não sei, 20 tomadas, e todas tiverem 3 furinhos, imagina só essa multiplicação doida, quantas arestas desnecessárias você está inserindo no seu modelo. É muita coisa, é muita coisa. E nós temos que lembrar que o BIM é trabalho colaborativo, né? Então, assim, você tem que pensar em como você vai entregar isso para uma outra pessoa, né? Muitas vezes ela não tem esse computador tão potente quanto o seu, né? Então, eu crio o quê? Um documento chamado matriz de modelagem. E essa matriz de modelagem, olha como é que funciona aqui. Isso aqui, ó.
Eu vou colar aqui para vocês o link, tá bom? Matriz de modelagem. Aqui, ó. Ó, gente, essa matriz de modelagem que a gente usa aqui, basicamente serve para fazer isso aqui, ó. A gente vai pegar cada elemento construtivo, tá bom? Cada elemento construtivo. Então, por exemplo, uma janela, né? Será que essa janela, ela aparece lá no meu estudo preliminar? Poxa, aparece. E a qualidade gráfica e de informação dela é básica, é muito básica, ou ela é elaborada? Então, a gente coloca essa escala numérica aqui, ó. Então, repare que o básico é 100. Né? Se eu coloco 0, nem aparece. 200 já seria algo mais semelhante com o projeto legal que a gente entrega. E 300, um executivo. Tá? Essa padronização aqui, nós chamamos de LOD, ou LOD, não é isso? LOD, tá bom? E aí, um detalhe curioso é o seguinte, gente, que, na verdade, tá? Você pode chamar de LOD, você pode chamar de Rosângelas, não tem problema, você pode dar o nome que você quiser, de Marcelos, não tem problema. O que importa é você ter uma tabelinha que vai descrever para o seu modelador que o 100 é isso, que o 200 é aquilo. Porque senão ele fica assim, nossa, e aí? Tem um piada de número lá, eu não sei o que é, né? E existe um padrão de mercado? Olha, não existe, tá? Nós temos várias instituições que criaram padrões, mas esses padrões, eles não foram consolidados. Talvez o mais popular é esse cara aqui, ó. É o BIM Fórum, né? Que você tem a tabela aqui, versão 2020 aqui, ó, a última lançada, tá? Então, olha, você pode fazer o download, né? Ele abre. Deixa eu ver se eu consigo abrir direto sem download aqui, peraí. Aqui, parte 1. Então, olha lá, como é que funciona essa tabela de LOD, né? A tabela de LOD basicamente é assim, ó, você vai pegar vários elementos, tá? Então, aqui, ó, uma parede de alvenaria, aqui, ó, uma parede de alvenaria aqui, ó, tá bom? Olha lá. Então, você vai ter a parede aqui no LOD 100, ela tem que ser representada assim, ó. Aliás, no 100 nem precisa ser representada. É para você olhar esse texto aqui, C10. No 200, ela tem que ser representada assim, e aí você olha aqui, ó, e ele vai falar ó, quais as propriedades que ele quer que apareça, tá? Então, assim, quais as propriedades da informação que ele quer que apareça. Então, aqui ele vai trazer o quê? Ele vai trazer a representação gráfica e ele vai trazer também a informação necessária, tá vendo? Então, isso aqui serve como o quê? Serve para que ninguém te entregue aquele modelo dessa forma aqui, ó. Porque esse modelo aqui pode ficar muito pesado, né? E não abrir para ninguém. Imagina, você modelar cada tijolo, né? Então, isso aqui vai ficar muito pesado e não vai abrir para ninguém, tá bom? Então, isso é só em alguns momentos muito especiais que você vai criar essa modelagem, mesmo assim, só em pequenas partes do seu projeto, né? E softwares de orçamentação, eles já puxam, fazem... você não precisa modelar tijolo por tijolo, né? Como nós bem sabemos, tá? Então, gente, essa matriz de modelagem é importante para isso, para que ninguém se exceda, né? Ou para que ninguém entregue pouco demais, tá bom? Acontece que tem uma coisa, né? Então, aqui, ele vai fazer um comparativo entre os elementos, né? Porta, janela, tal, as fases, né? Então, assim, anteprojeto, projeto básico, estudo preliminar e o LOD de cada uma dessas fases, tá bom? E aí, ó, se não quiserem usar, né? Quando não querem usar a matriz de modelagem, né? A gente pede o quê? Uma maturidade um pouco mais alta. Por quê? Porque aí você tem que conversar. Vamos imaginar aqui que eu vou trabalhar com a Guadalupe, né? Eu conheço ela há bastante tempo, né? Tenho já sei assim como ela trabalha, já conheço a formação dela. Eu não preciso fazer uma tabelinha dessa para ela, né? Eu consigo simplesmente chegar e falar para ela, olha, o Guadalupe, não entrega com aquele template muito rebuscado, porque senão isso fica ruim para mim e ela já vai entender, né? Então, assim, se tiver maturidade alta, não tem problema algum, tá? Acontece que esse é um documento que todo mundo tem acesso. É um documento que, olha lá, o estratégico tem acesso, o tático tem acesso e o operacional tem acesso. Então, o modelador tem acesso. Mas, professor, por que você não deixa
o modelador ter acesso ao BEP. Sabe por quê, gente? Porque agora a gente tem uma tal de Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Vocês já devem ter ouvido falar, né? A LGPD. Essa lei geral, ela é bem, assim, você tem um probleminha, porque se vazar o dado de alguém, né? Se por acaso vazar o dado de alguém aí, o que vai acontecer? Essa pessoa pode te processar. Então, como aqui nesse BEP você tem dados dos integrantes da equipe, você tem dados também de quem fez, né, quem te contratou, então você não pode deixar isso vazar para todos os modeladores, senão a gestão da informação vai ser muito complexa, tá? Então, eu trouxe até aqui para vocês, ó, se vocês quiserem ver depois, um cursinho, né, de proteção de dados, tá? Cursinho muito interessante, gratuito aqui, vou colar aqui para vocês, bem pertinente ao BIM, tá bom? Além disso, gente, então aqui é um upsell que a gente está fazendo, né? A gente já implementou essa matriz. Quem não entendeu pode me chamar aí no chat, tá? Eu vou tirando dúvida. E aí, ó, aqui o que a gente vai fazer? A gente faz um outro upsell aqui, ó. Aí a gente fala assim, ó, olha, agora a gente já colocou a matriz de modelagem, vocês brincam mais um pouquinho em 6 meses, que daí eu vou voltar aqui para a gente implantar um outro documento, tá bom? Beleza, beleza. E aí a gente volta depois de 6 meses lá para implantar um documento chamado Caderno de Encargos. Gente, esse Caderno de Encargos, ele é importante e interessante quando nós desejamos entrar no BIM nível 2, tá? Por que BIM nível 2? Porque, olha, o BIM nível 1, ele tem relação com o projeto, né? E o BIM nível 2, ele tem relação com a obra, ou seja, você vai levar o BIM para a obra, você vai fazer orçamento, planejamento. Então, quando você vai fazer orçamento, planejamento, gente, não basta só você saber modelar. Você tem que modelar de acordo com o método construtivo que vai ser usado naquela obra específica. Porque se você modelar sem ter condizência com o método construtivo, o orçamento não vai bater. Isso é claro, né? E aí, para isso, nós normalmente criamos ou nós utilizamos, né? Falamos, vamos utilizar o caderno de encargos de tal local como premissa, tá? Então, eu vou abrir aqui para vocês verem o que é isso, né? Eu vou colar aqui, ó, caderno de encargos, tá bom? Aqui, ó. Então, olhem só. Caderno de encargos, né? Eu gosto muito de usar esse aqui, ó, da Unicamp, tá? Então, esse da Unicamp aqui, como é que vai funcionar, né? Esse caderno de encargos é um documento que, por exemplo, o modelador, ele chegou para trabalhar naquele dia de manhã. E ele sabe que ele vai ter que fazer parede, porta e janela e piso, tá bom? Então, o que ele tem que fazer? Primeira coisa, ver o LOD de cada um, qual que ele vai usar. Da parede, da porta, do piso e da janela, naquela etapa que ele está do projeto. Então, ele viu lá, já checou, fez a anotaçãozinha dele. Agora, ele vai ver como isso vai ser executado no canteiro. Então, ele chega aqui no índice, aqui, ó. Deixa eu ver o que eu vou... hoje eu vou modelar parede, vedação. Vedação de bloco de concreto. Então, aqui, ó, ele tem um passo a passo de como esse recurso vai ser utilizado no canteiro. Então, ele sabe que vai bloco de concreto, areia, cal, cimento, água. Então, ele consegue estar discriminando isso aqui no template de modelagem dele ou na IAP dele, né? Lembrando que nem tudo precisa ser modelado, né? E aí ele pode estar especificando isso direitinho, já em condizência com as normas, ó. Ele vê como vai ser executado o serviço, porque ele modela de acordo com essa metodologia construtiva. Então, isso vai fazer toda a diferença. Isso aqui vai trazer a acurácia que a gente tanto precisa, né? Então, é isso que traz a acurácia, tá? Então, olha só. Aqui ele vai trazer, inclusive, como que vai ser fiscalizado, né? Então, isso aqui é extremamente necessário, especialmente quando a gente quer chegar no BIM nível 2, tá? E se não quiserem utilizar, isso é muito comum, né? Então, assim, chegou até o fim e não sabia que tinha isso, né? Bom, se não quiser utilizar, para que o orçamento bata, né? Para que o orçamento tenha mais acurácia, vai ser necessário intensificar o diálogo entre o mestre de obras e a nossa querida Rosângela, que faz o orçamento. Senão não vai bater. E aí, quem que vai ser o responsável por fazer esse meio de campo entre a Rosângela e o mestre?
Normalmente o coordenador, né? Se for um escritório pequeno, vai ser o dono do escritório, então vai dar mais trabalho, porque não tem a documentação necessária, né? Esse caderno de encargos é um documento que é operacional também, tá? Então, assim, ou seja, todo mundo tem acesso a ele, tá bom? Então, o modelador também tem acesso a ele. E aí, ó, perceba uma coisa comigo. Se eu tenho a minha matriz de modelagem, ou seja, os LODs, se eu tenho a minha metodologia construtiva, eu já consigo adaptar os meus templates e os meus objetos. Por quê? Porque aí eu não preciso mais usar, nem devo, né? Usar um template genérico. Sabe por quê? Se eu baixo um template do meu amigo Alan Araújo na internet, ele foi feito para ter a acurácia com o pedreiro dele, não com o meu, né? Então, assim, eu nunca vou bater um orçamento direito com aquilo lá, né? Então, eu tenho que adaptar de acordo com a minha metodologia construtiva. Senão, isso não vai funcionar. Não é isso? E aí, gente, sei que eu estou falando, mas está acabando já. Não fiquem bravos. Olha, aí o que acontece? Depois que eu inseri o caderno de encargos e o template, eu vou fazer mais um upsell aqui. Então, eu paro, volto daqui a 6 meses, né? Aqui eu paro, volto daqui a 6 meses. Então, perceba aqui, ó. Ganhei dinheiro aqui e vou ganhar dinheiro aqui. Tá vendo? O BIM está acabando com aquele cliente que não era recorrente, que agora você tem cliente recorrente. Ó, que legal. Né? E eu vou implementar o que aqui? O livro de estilos. Olha, todo mundo aqui já teve que treinar estagiário, não é verdade? Ou já foi estagiário. Isso eu tenho certeza. E não tem coisa mais chata na vida. Se amanhã eu tiver que treinar estagiário, não quero nem trabalhar, eu não prefiro nem sair da cama, não é assim? É chato pra caramba. Eu sei que é. E aí, ó, esse livro de estilos, ele facilita a nossa vida nesse sentido. Um outro uso do livro de estilos é o seguinte, vamos imaginar, vou colar aqui para vocês, vamos imaginar que eu vou fazer uma contratação. E eu vou contratar o meu querido Diego para fazer um projeto de arquitetura para mim, tá bom? O Diego vai fazer o projeto de arquitetura para mim, mas o Diego, ele quer usar o template dele. Nós sabemos que, assim, template, gente, se a gente não usa o nosso, a nossa produtividade cai muito, tá bom? Então, o ideal é a gente usar o nosso. Só que, ao mesmo tempo que eu quero usar o meu, eu tenho que entregar de acordo com o que o Diego quer, né? Então, assim, como que eu faço para isso funcionar? Eu entrego um livro de estilos. Então, ó, eu pego o template aqui, tá bom? E o Diego, ele quer que eu modele a arquitetura para ele. O Diego me entrega isso aqui, ó. Eu colei o link para vocês ali, tá bom? Olha só, ele me entrega isso, e aí, olhando isso aqui, eu consigo adaptar o meu template a este padrão de entrega. Então, eu uso o meu template e entrego do jeito que o Diego quer. E isso é maravilhoso, tá? Isso poupa um trabalho muito grande, né, de adaptação depois, tá? Ao mesmo tempo, lembra que eu falei do estagiário? Olha só, isso aqui tem por famílias ou por objetos favoritos, né, quando a gente mexe com ArchiCAD, ou famílias com Revit. Então, vamos imaginar que aquele estagiário vai modelar hidráulica hoje, tá bom? O que a gente faz? Olha, você lembra como é que faz? Lembro mais ou menos. Então, você vai pegar o livro de estilos que está lá no nosso ambiente comum de dados, nosso CDE, né? No nosso Google Drive, que seja, está lá. Então, acessa lá, aqui ele vai ter todos os detalhes de como eu quero que seja modelado. Olha lá, você vai clicar em Sistemas, Tubo. E aí você vai ter esses padrões aqui. Se você precisar criar um novo tubo, você vai usar esse padrão de nomenclatura. Olha lá. Como que você vai inserir? Qual o ponto de referência? Quais os parâmetros que são obrigatórios? Qual a documentação? Como que eu vou quantificar isso? Olha lá. E aqui um checklist de como fazer. Então, poxa, é uma mão na roda para você treinar uma pessoa, né? Fica muito mais simples, tá bom? Então, esse é o intuito do livro de estilos, certo? E aí, gente, é um documento que também é operacional, né? Todo mundo tem acesso, tá? Ou seja, o gerente, né, o BIM Manager, o coordenador e o operacional, o modelador, tá? E aí, em cada um desses itens aqui, ó, agora, o que vai acontecer? A gente vai iniciar o projeto piloto, né? Então, eu inicio o piloto, isso em cada um daqueles upsells. Eu faço essa sequência aqui, ó. Eu inicio o projeto piloto,
Aí eu faço uma revisão, uma avaliação, e aqui, ó, os KPIs, eles são muito importantes, tá? Esse KPI, lembrando, KPI são os indicadores, né? Lembra que eu falei para vocês? Indicadores para ver se a gente está atingindo ou não o nosso OKR, que é a nossa meta. Lembram disso? Eu falei lá no comecinho da aula, né? E aí, ó, os KPIs, eles foram determinados aonde, professor, escrito ali? No SLA. O que é isso? SLA, gente, é um resumo do contrato, que fica no rosto do contrato. Opa, não, Guadalupe, ainda eu vou chegar, eu vou mostrar o mandate ainda, tá? O mandate ainda para vocês, tá bom? Eu gosto de separar o Guadalupe, por quê? Posso chamar matriz de encargos, mais caderno de encargos, mais livro de estilo de manual BIM ou BIM mandate da empresa. Oh, se você somar tudo, você pode colocar eles como BIM mandate da empresa sim, tá? Mas eu gosto de separar eles para que fique mais claro na cabeça da pessoa. Porque assim, a tendência é que se você der uma bíblia para ela, né, ela tenha dificuldade de fazer a leitura ou de encontrar o documento. E, às vezes, na pressa, até a gente mesmo tem. Agora, se você entrega uma pastinha tudo separadinho ali, fica muito mais rápido a pessoa clicar, né? E isso, fica mais fácil da pessoa achar, sabe? Mais simples, né? Então, ó, esse SLA, gente, o que é isso? Isso, exatamente. Esse SLA é um resumo do contrato, é um esclarecimento técnico do contrato. Normalmente a gente põe no rosto do contrato, que é uma forma que fica mais simples da pessoa bater o olho e ver. E lá nesse SLA eu discrimino os KPIs que eu quero, tá? Então vocês podem dar uma pesquisadinha sobre SLA também, tá bom? E aí, ó, tem o último documento, né, que a Guadalupe citou ali, que é o popular BIM Mandate, né? Esse BIM Mandate, ele tem uma característica bem interessante, tá? Lembra que a gente falou que o BEP, ele é específico de um projeto? Ele é sobre aquele projeto. Mas e aquilo que vale para todos os projetos? Né? Porque tem coisa que vale para todos os projetos. Aí nós chamamos de BIM Mandate. É uma ferramenta de compliance. Tá? É uma ferramenta que vale para todos os projetos e todo mundo tem acesso. Ela é operacional também. Tá bom? Então, lembra que eu falei que a tendência é que o BEP ele vai diminuindo com o tempo? Por quê? Porque as coisas vão virando premissas para todos os projetos, né? Então, assim, num primeiro momento, a gente usava o WhatsApp como ferramenta de comunicação. E a gente viu que não prestou, não valeu a pena, né? Puxa, então, agora a gente substituiu pelo Discord. Beleza. Então, no segundo projeto, Discord de novo. No terceiro, Discord. Poxa, o Discord se consolidou, virou a nossa ferramenta de comunicação oficial. Então, ele sai do BEP, não é mais citado no BEP, e entra no Mandate. O Mandate tem aquilo que vale para todos os projetos, certo? E aí, ó, o que acontece? Olha lá que legal. O que vai ter nesse Mandate? A primeira coisa que eu trago no Mandate é um glossário, tá? Porque se alguém tem alguma dúvida, né? O que é ambiente comum de dados que eles tantos falam aí? Às vezes as pessoas têm vergonha, né? Principalmente o estagiário tem muita vergonha de perguntar, ô Marcelo, o que é esse ambiente comum de dados? Aí quantas vezes já não, por eu ser assim mais tranquilo de falar, né? As pessoas vêm perguntar para mim, não pergunta para um outro, talvez é um pouco mais bravo, né? Então a gente já põe aqui, ó, para quebrar esse constrangimento das pessoas, né? Já coloca aqui um glossário e conforme eu vou recebendo perguntas na vida, eu vou agregando no glossário aqui, tá? Isso aqui a gente puxa do BIM Dictionary, tá? Se você não conhece, faça acesso aí ao BIM Dictionary, né? Então, olha lá. Eu insiro aqui, certo? Eu insiro também as premissas para modelagem. Então, eu falo assim, ó, que essa empresa ela sempre vai ter um caderno de encargos, essa empresa ela sempre vai trabalhar com livro de estilos, mas aí fica a critério de empresa para empresa, né, gente? Obviamente. A gente vai sempre ter uma tabela matriz de modelagem. Aqui eu ponho o link ou o QR Code da matriz padrão, tá? Eventualmente, se tiver algo discordante dessa padrão, a gente vai anotar no BEP, tá bom? Eu ponho também aqui, ó, os templates que são usados, quais objetos que não são admitidos, isso em todos os projetos, né? Qual o gerenciamento do tamanho do arquivo, como vai ser requisito de segurança, sistema de controle do modelo, olha lá, como é que vai ser visual, depois a gente vai fazer um clash. Sistema de coordenadas, ó, isso é muito importante, tá? Esse aqui é mais importante ainda, a definição do ponto base do edifício, né? Então, sempre vai ser a diagonal extrema esquerda, inferior do meu documento, tá? Mas isso aqui vocês podem especificar qualquer mudança, né? Qualquer outro, pode ser de empresa para empresa, tá?
Então, olha só, o que mais que eu trago aqui? O sistema de classificação que a gente vai usar. Aqui é 15965, né? Qual o formato lá, o P7 do IFC, né? Como que vai ser, como que a gente vai usar as medidas, né? As unidades do projeto. Ó. Então, tem várias coisas aqui que são premissas, padrão de nomenclatura do arquivo BIM. Aqui não é mais dos elementos, né? Dos favoritos, das famílias. Aqui é do arquivo BIM, tá? Mesmo as abreviaturas, ó, que a gente usa, né? Também as fases do projeto, etc. Tá? Então, isso aqui vale para todos, é um grande guia geral de premissas daquele projeto, de todos os projetos, aliás. Tá? Então, aqui, depois vocês podem estar analisando aí, deixei para vocês o link aí. Tá? Olha lá, o controle de qualidade do modelo, como que eu vou, aqui para cima, como que eu vou gerar o meu BCF, ó, né? Como que eu vou nomear o meu BCF, que é o meu arquivo de comunicar, meu e-mail do BIM, né? O BCF é o e-mail do BIM, para você comunicar eventuais problemas, né? Ah lá, sistema de comunicação, aqui no caso, o Slack, o Trello, o Skype, tá vendo? Então, é bem completinho, né? Para servir para todos os projetos, certo? E aí, o que nós fazemos? A cada Excel, a gente faz uma consolidação, né? Olha, consolidamos, isso aqui eu uso o ciclo PDCA, fica de tarefa também para vocês pesquisarem mais sobre isso. E aí a gente abre um novo Excel, que é uma operação assistida. Então, em cada um daqueles traços que eu fiz, a gente faz um ciclo desse aqui, ó. Inicia o projeto, faz uma revisão, anota tudo no mandate, faz a consolidação final e aí agenda uma próxima consultoria remunerada para daqui a 6 meses. Basicamente é isso. Vocês acham que eu fui bem claro, gente? Deu para entender? Conseguiram compreender aí? Que legal, que legal. Era isso que eu tinha separado para vocês. Espero que vocês tenham gostado.